Bem, olá a todos. Mais uma vez nos reunimos para que a gente estude o livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 35, dia 20 de março de 2023. Nós estamos no capítulo 9. Hoje nós vamos tratar da Revolução do Globo. Então, nós vamos estar falando sobre as revoluções gerais ou parciais, sobre o dilúvio bíblico, revoluções periódicas e cataclismos futuros. É bastante extenso, mas eu acredito que a gente vai poder cobrir os itens de 1 a 14. Então, hoje, a previsão é que a gente estude o capítulo todo, de número 9. Bom, eu acho que é importante a gente falar em revolução, né, e deixar bem, assim, bem claro, né, o que é a revolução. Vamos lá. Revoluções do globo, né? A revolução, ela tem pelo menos duas definições bem assim, bem distintas entre elas, né? A primeira é uma mudança profunda ou completa, né? Então, quando acontece uma mudança muito grande, é uma revolução. E ela pode ser também, como exemplo, uma revolta, uma rebelião, insurreição, né? Revolução nos costumes. Então, muda totalmente. Isso é uma mudança. E a outra é o movimento. Revolução é um movimento em torno do eixo, em torno de um ponto fixo. Então, isso também é revolução. Nós vamos estar tratando de revoluções no sentido de mudança. Então, as mudanças do globo. E, já de cara, tem uma observação aqui, que é, que é do editor. É muito importante essa colocação aí dele, né? Essa explicação. Todas as explicações desse capítulo foram pesquisadas por Allan Kardec nos manuais e obras de divulgação científica aceitos em seu tempo, então, naquele ano, século XIX, não constituindo ensinamentos originários dos espíritos. Então, nesse momento, ele está colocando na Gênese, nessa primeira parte, o conhecimento dele, aquilo que ele pesquisou, né? Aquilo que ele foi até os manuais, né, de divulgação científica. Então, nesse momento, não tem no ensinamento dos espíritos, mas sim tem o que a ciência naquela época afirmava, né? Seu claro objetivo está em afastar a leitura ao pé da letra da Gênese bíblica, acompanhando a ciência progressivamente. Então, ele quer dissociar, né, a Gênese essa Gênese científica da Gênese bíblica, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente, já de cara. Então, portanto, tem essa observação de número 103. Então, nós vamos tratando das revoluções gerais ou parciais, o dilúvio bíblico, as revoluções periódicas e os cataclismos futuros. Então, vamos lá. Revoluções gerais ou parciais, o item número 1. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência de suas transformações. Então, vamos pensar sempre em períodos, em épocas, assim, e não uma data precisa. Então, são fases, são momentos, mas assim, que tem uma determinada duração, tá? E acontecem essas transformações. Mas, com exceção do período diluviano, o que aconteceu no período diluviano? Que mostra os caracteres de uma transformação repentina. Lembra que a gente falou isso num capítulo anterior? Que o período diluviano foi algo assim que não deu tempo de correr. Aconteceram, assim, extinção de muitas espécies, ou melhor dizendo, ceifaram vidas de maneira assim muito rápida. Então não deu para correr, não foram transformações lentas. Então,
com exceção do período diluviano, só nesse período, que mostra os caracteres de uma transformação repentina. Todas as demais, né, todos os demais períodos, transcorreram lentamente e sem transição brusca. Então, deu tempo dos seres vivos se adaptarem à nova realidade, né? Ao longo de todo o tempo que os elementos constituintes do globo levaram para se estabilizar, as mudanças foram gerais. Uma vez consolidada a base, só se produziram modificações parciais na superfície. Então, quando, ao longo do tempo, então, o que foi acontecendo no globo, ele foi se transformando, né? Foi acontecendo essas revoluções, essas transformações de característica mais assim, mais profunda, de forma geral, no globo como um todo, né? Tudo assim, no globo inteiro, né? Não só na superfície, mas também no interior, tudo. Tanto que os vulcões e tudo aquilo vinha do centro, não do centro, mas do interior da Terra. Então, por isso que eram transformações gerais. Depois que ele se estabilizou mais, não totalmente, porque até hoje ele não está estável, né? E não vai estar durante muito tempo, porque as transformações, as mudanças, elas acontecem, elas ocorrem e vão continuar ocorrendo. É como se a Terra fosse um organismo vivo, né? Então ela não está estática, parada, ela está se transformando, está se acomodando, está ocorrendo mudanças nele, né? No planeta. Então, uma vez que se estabilizou mais, ficou mais tranquila, aí as mudanças, as modificações aconteceram parcialmente na superfície da Terra. Então, em toda a superfície foi acontecendo aqui, ali, acolá, e assim foi se transformando, se modificando. Além das revoluções gerais, que essa é profunda, né? Então, a Terra experimentou um grande número de perturbações locais, que mudou o aspecto de algumas regiões. Duas causas contribuíram para essas perturbações: o fogo e a água. Nossa, mas como é que foi isso? Será que tem incêndios? Não, ele vai dizer que o fogo, quer pelas erupções vulcânicas, que enterraram sob espessas camadas de cinza e lava os terrenos circundantes, fazendo desaparecer cidades e seus habitantes, quer pelos terremotos e pelo surgimento da crosta sólida, que empurraram as águas para as regiões mais baixas, quer pelo afundamento dessa mesma crosta em certos lugares, de maior ou menor extensão, onde as águas se acumularam, deixando os outros terrenos secos. Então, quando levanta das profundezas uma montanha e pelo cume dela sai lava e sai cinza, né? Então, essa lava é incandescente, então é o fogo ao qual ele se refere, né? Então, quando tem esse movimento de levantar essas montanhas, o que acontece? As águas se afastam, né? E vão para os lugares mais profundos, ou então a terra vai e invade o espaço que a água estava, né? Então, mudou parcialmente aquela região, mudou aquele local. Então, por isso que as mudanças são gerais ou parciais. Geral é quando todo o globo vem de dentro, a coisa é muito grande, mexe com tudo, né? Agora, parciais é um lugar aqui, outro ali, enterra uma cidade, um povoado, o que seja, né? Todos nós sabemos, né, que isso aconteceu bem mais para frente, bem mais agora próximo de nós, o vulcão que enterrou Pompeia, né? Pompeia e Herculano, as duas cidades lá na Itália. Então, é um exemplo disso. A fuligem, né? Todas aquelas cinzas e mais a lava cobriram aquele território e cobriram a cidade. Então, foi assim, onde a terra levantou, ficou seca. A água foi empurrada lá. Ou então, onde a terra aconteceu umas depressões, a água tomou lugar
né? E preencheu esses buracos, vamos chamar assim, essas depressões, né? Então, foi assim que surgiram ilhas no meio do oceano, enquanto outras desapareceram, que porções de continentes se separaram e formaram ilhas, que ao secarem, braços de mar ligaram ilhas aos continentes. Então, foi uma verdadeira revolução, agora, do ponto de vista de transformação, né, mesmo. Então, foi acontecendo toda essa transformação. A água, quer pela invasão, porque ele fala assim, né? Então, duas causas contribuíram para essas perturbações, o fogo e a água. O fogo nós já falamos dos vulcões. A água, quer pela invasão ou pelo recuo do mar em alguns litorais, quer pelos desmoronamentos que, interceptando os cursos de água, formaram os lagos por causa de transbordamentos e inundações. Enfim, pelos aterros formados nos embocadouros dos rios. Esses aterros, fazendo o mar recuar, criaram novas regiões. Essa é a origem do delta do Nilo, no Baixo Egito, do delta do Ródano, ou Camarga, ou Camargue, né? E de tantos outros. Então, esse delta, que é chamado, é quando o rio ele se divide, né? E pode até se juntar lá na frente. Então, fica aquela parte enorme que formou ali, seca, que dividiu o rio em dois. Então, esse é um delta, né? Então, o Ródano, né, o Rhones, que é o rio que vai da Suíça, passa pela França e vai para o mar, né? Então, esse é o rio a que ele se refere, né, o Ródano, como foi traduzido. E formou também o delta, tem o delta desse rio. Agora, Kardec vai falar do dilúvio bíblico, né? Pelo exame, lembrando sempre que ele está mostrando um paralelo entre a ciência e o que o homem considera como sendo que veio de Deus, diretamente de Deus, que isso está na Bíblia, né? Então, o dilúvio bíblico é o que ele vai falar agora. Pelo exame dos terrenos dilacerados pelo soerguimento das montanhas e as camadas que formam seus contrafortes, pôde-se determinar a sua idade geológica. Agora, uma observação. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual elas foram formadas, e, por consequência, a sua antiguidade relativa. Então, dentro de um período, se formou uma determinada cadeia de montanhas, né? Então, é nesse período. Então, não é a idade geológica é a situação dela dentro de um determinado período, né? Seria um erro crer que essa antiguidade corresponde à sua elevação ou à sua natureza exclusivamente granítica, uma vez que a massa granítica, ao se erguer, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. O vulcão é típico disso. Então, ele vem com toda a força lá de dentro, só que em vez de ser esse granito, vem a lava, a parte que está, assim, incandescente, que está, assim, liquefeita. Imagina só, minerais liquefeitos. Então, imagine a temperatura que está aquilo. Para que o mineral derreta, né, fique na situação assim na forma líquida, a temperatura tem que estar muito elevada. E temperatura elevada significa pressão, né? Todo mundo conhece uma panela de pressão. Colocou lá o alimento com a água, a pressão está tão grande lá que ela vai ter que sair, porque senão vai estourar aquela panela. Então ela sai pela válvula, que é uma válvula de segurança, que ao mesmo tempo vai diminuindo a pressão lá dentro. Então, por isso que a panela não estoura. Por isso, e a panela tem, normalmente, essa panela de pressão, ela tem essa válvula que fica fazendo aquele barulhinho e o vapor fica saindo, e tem mais uma, duas, ou três ou mais válvulas de segurança. Então, antes de estourar uma panela,
tem um monte de válvula lá que vai controlando isso, que estoura antes de estourar a panela, né? E aí só sai o vapor, diminui a pressão e pronto, né? Então, essa camada granítica, esse material granítico, né? Ou seja, rochas, né? Ela vem com toda a força e vai furando essa superfície, ou perfurando essas camadas, né? E aí ela vai e se lança na parte externa do globo, né? Então, constatou-se assim, pela observação, que as montanhas dos Vosges da Bretanha e da Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Ou seja, ela sai, né, se exterioriza, e o tempo vai dilapidando, vai montando, vai fazendo com que ele fique assim, mais achatado, né? O Brasil é um exemplo de que a formação é terciária, né? Acho que é isso mesmo, se eu não estou enganado. Ou seja, ela foi formada, então são locais assim, onde a formação geológica, elas são de muito tempo, e aí a erosão vem e vai desbastando. Então, a gente vai nesse lugar, lá no Brasil, e vê montanhas arredondadas, porque já são antigas, já perderam a forma pontuda. Aquelas que são mais recentes, elas ainda conservam as pontas, né? Então, por isso, as cordilheiras dos Andes, por exemplo, são mais novas, né? É de uma época mais nova em relação à do Brasil, porque no Brasil se formaram e a erosão já foi se formaram primeiro e a erosão foi comendo. Já nesses lugares, as montanhas ainda são muito pontiagudas, vamos chamar assim, né? São contundentes. Então, não houve tempo suficiente ainda para desbastar ela e ficar arredondada. Por isso que não tem tanto terremoto no Brasil, né? Porque lá já está mais acomodado, a coisa lá já está mais tranquila. Em alguns lugares ainda tem terremotos. Por quê? Porque ainda estão se acomodando. E as formações vieram por último agora, né? Então, aqui está falando, né? Que não são muito elevadas essas montanhas, né? Pertencem às mais antigas formações. Elas datam do período de transição e são anteriores aos depósitos de carvão mineral. Então, no Brasil, aquela região, na nossa região lá no Brasil, ela tem essa característica, né? Se formaram antes. Então, eu falei terciária, é o contrário, né? São lá do começo. Aqui ele fala da transição, né? Elas vieram no período da transição. E são, não essa transição planetária que se fala hoje, tá? É a transição geológica. E são anteriores aos depósitos de carvão mineral. O Jura formou-se, que é uma cadeia, uma cordilheira, formou-se em meados do período secundário, sendo contemporâneo dos répteis gigantes. Os Pirineus, também outra, né, cordilheira, que separa a França da Espanha, ali, os Pirineus formaram-se mais tarde, no começo do período terciário. Então, é mais recente. O Monte Blanco, o Mont Blanc, e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores aos Pirineus, ou seja, mais jovens ainda, mais novos, e datam da metade do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são mais recentes ainda, porque só se formaram no fim do período terciário. Então, esses períodos, eles vão dando para a gente a ideia, né, a idade geológica, né, quando que foram formados, porque são períodos tão longos que não dá para a gente falar uma data, né, que a gente fala, foi na década de, não sei, né, de 20, de 50, de 30, não dá, não se conta por anos, assim, de um século, de décadas, é muito maior, né, muito mais longo, né? Algumas montanhas da Ásia
são até posteriores ao período diluviano, ou eles são contemporâneas, então são mais jovens ainda. Então, isso que ele quer dizer. Tem coisas que são locais, que foram acontecendo bem depois. Já as gerais, essas são de caráter assim, que afeta todo o globo, né? Esses sorguimentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações, mais ou menos consideráveis, pelo deslocamento das águas, assim como pela interrupção e mudança do curso dos rios. Tem uma observação aqui de Kardec, vamos ver se aqui ele fala do México. Ele era bastante, assim, imagina, a pesquisa dele era de biblioteca. Hoje a gente vai na internet e tira a dúvida na hora, assim, questão de segundos a gente vai lá, clica no lugar certo, põe a palavra certa e lá vem ela, né? A explicação geral, né? Tem verdadeiras enciclopédias. A Wikipedia, por exemplo, tem tanta informação ali que dá para... Não caberia numa grande prateleira, né? Tantos volumes. Então, já está ficando cada vez mais assim, abrangente, específico e de pequeno, assim, dá para levar no bolso. Então, a gente vai e consegue fazer isso aí. Então, vamos lá. Os últimos, quer dizer, aí essa explicação de Kardec, né? O último século oferece um exemplo memorável, século XVIII. Ele estava no XIX, então ele estava falando do século passado dele, né? O último século oferece um exemplo memorável de um fenômeno desse gênero. A 6 jornadas de distância da cidade do México, encontrava-se em 1750, na verdade é 1759, né? Um campo fértil e bem cultivado, onde crescia em abundância o arroz, o milho e bananas. No mês de junho, assustadores terremotos, ou tremores de terra, agitaram o solo, e esses tremores se repetiram sem cessar durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 para 29 de setembro, então essa data, isso é bem específico, né? A Terra teve uma violenta convulsão. Um terreno de várias léguas de extensão se elevara pouco a pouco e atingiu a altura de 500 pés, sobre uma superfície de 100 léguas quadradas. Então, a Terra se levantou, ou seja, ela ficou mais alta, né? Então, numa área muito grande, né? Que ele chama 10 léguas quadradas, né? A gente pesquisando, a gente vai ver em quilômetros quadrados, né? Então, aquele terreno ele ficou mais elevado, né? O terreno ondulava como as vagas do mar, como ondas do mar, sob o sopro da tempestade, sob o sopro do vento, né? Milhares de montículos se elevaram e afundavam a seu turno. Então, subia e descia, a coisa estava assim. Imagina, a terra estava em movimento, como água, né, no mar. Enfim, um abismo de aproximadamente 3 léguas abriu-se. Fumaça, fogo, pedras abrasadas, cinzas foram lançadas a uma altura enorme, uma altura prodigiosa. 6 montanhas surgiram desse abismo escancarado, entre os quais o vulcão ao qual se deu o nome de Roruio, e eleva-se atualmente a 550 metros acima da antiga planície. Então, foi nesse momento que se formou esse vulcão, né? E lá no México, e na verdade esse é o maior deles, e teve um outro também do lado, que se formou, um outro vulcão menor. Tamanha era a pressão que dava lá dentro. Então, teve mais uma formação de vulcão e erupção. No momento em que começou o abalo do solo, os 2 rios, Cuitimba e São Pedro, refluindo para montante, inundaram toda a planície ocupada até então pelo Roruio.
mas no terreno que surgia, uma rachadura se abriu e os devorou. Elas ressurgiram a oeste sobre um ponto muito distante do seu antigo leito. Então, e aí está a referência de onde que ele tirou isso aí, né? E Kardec, nesse caso. Então, toda essa modificação se deu de forma local, uma região ali, uma região fértil que acabou sendo modificada por esse processo aí de modificação, né, da Terra. Onde é que nós estamos aqui agora? O dilúvio bíblico, isso é o item 4, designado também pelo nome de Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não se pode duvidar. Então, o que aconteceu? Aconteceu o dilúvio. Porque tá ali, percebe-se isso. O que é esse dilúvio? Então, é a água que cai e inunda tudo, né? Então, a gente fala ainda hoje que choveu, parecia um dilúvio, né? Provavelmente foi causado pelo erguimento de uma parte de montanhas naquela região, como ocorreu no México. Só que aí o que acontece? Não ela levantar, a água toda foi para o outro lado, né? Porque é simples isso aí. Qualquer um sabe disso. Então, tem uma banheira cheia. Vai uma pessoa e entra, transborda. Quando a pessoa sai, a água volta ao normal. Então, é mais ou menos isso. Se vem de baixo, vem do interior do globo, da Terra, sobe, afasta a água. É como se uma pessoa entrasse naquela piscina, naquele mar, naquele grande acúmulo de água. O que corrobora essa opinião é a existência de um mar interior, que em épocas remotas se estendia do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovado pelas observações geológicas. O Mar de Azov, ou Azov, né? O Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não se comunicando com nenhum outro mar, o Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartária e pelas estepes da Rússia, parecem ser restos daquele antigo mar. Então ele ficou isolado. Por isso que é salgado. Ele fazia parte do mar. Aí ele ficou isolado, pronto. Aquele grande lago de água salgada, né? Mas de onde que veio o sal? Não caiu do céu. Ele estava na água, que foi isolada ali, que foi separada do mar. Ou que a água do mar se deslocou e preencheu uma depressão. Desde o levantamento das montanhas do Cáucaso, parte daquelas águas foi empurrada para o norte, em direção ao Oceano Boreal. A outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Essas águas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região habitada pelos antepassados do povo hebreu. Então, isso é muito antigo. Isso ocorreu lá naquelas fases, naquelas revoluções, né, das eras geológicas, que ia acontecendo, tá, ia dividindo continentes, ia colocando água de um lugar para outro. Então, a Terra estava em convulsão. Então, não tem como fazer diferente. Não tem como ser diferente. E não tem milagre, não tem nada disso. De onde que apareceu a água ali? Né? É isso. De onde que apareceu esse sal que está ali, nessa água? E, embora esse dilúvio tenha se estendido por uma grande área, sabe-se atualmente, com certeza, que ele foi apenas local. Então, é uma revolução parcial, é uma mudança parcial. É naquele lugar, ainda que pareça ser uma montanha, uma lagoa enorme, um lago muito, muito grande, quase que um mar, né? Que não foi causado pelas chuvas, porque ainda que abundante e contínua durante 40 dias, que esse é os dias que estão lá descritos na Bíblia, né? Os cálculos provam que a quantidade de água caída não seria suficiente para cobrir toda a terra, até acima das mais altas montanhas. Então, não tem como ser possível isso.
né? Então, não era uma chuva torrencial que ficou, como a Bíblia descreve o dilúvio, né? Para os homens dessa época, que só conheciam uma extensão muito limitada da superfície do globo e não tinham nenhuma ideia de sua configuração desde que a inundação invadiu os países conhecidos, foi como se a Terra inteira tivesse sido invadida pelas águas. Então, a conclusão foi essa, porque a visão do povo daquela época era curta, não conseguia ir além, né, do que as pernas levavam, ou do que um cavalo, uma carroça levasse, né? Hoje não, hoje tem avião que cobre enormes distâncias, né? Se a essa crença juntarmos a forma imaginosa e hiperbólica própria do estilo oriental, não nos surpreende o exagero da narração bíblica. Então, ele conta como sendo um exagero, né, a narração bíblica, porque é muito poética, é muito assim, parece um conto, né? Então, hoje, para a gente que já entende que a ciência já descortinou tudo isso aí, já mostrou tudo isso aí. O item número 5. O dilúvio asiático foi, evidentemente, posterior à aparição do homem sobre a Terra, já que a memória o conservou como tradição de todos os povos daquela parte do mundo, ficando consagrado em suas teogonias. Então, tudo isso aconteceu, né, depois que o homem já existia. E aí foi sendo aquela tradição de contar para as gerações que viriam em seguida, da inundação que teve, tudo. Então, ficou por conta desse dilúvio, né, na memória deles, dos homens, né, e chegaram até os nossos dias através da Bíblia. Também é posterior ao grande dilúvio universal que assinalou o período geológico atual. E quando se fala de homens e de animais antediluvianos, estamos nos referindo àquele primeiro cataclisma. Então, esse cataclismo, o cataclisma, ele aconteceu e aí ficou na memória. Os homens acabaram ficando gravados isso aí, né? Tendo na memória isso aí. Agora, as revoluções periódicas, essa é interessante também. Inclusive, nós estamos passando por ela, nós estamos vivendo ela. É que, em curto espaço de tempo, a gente não percebe, mas são revoluções, transformações que acontecem de forma muito lenta. Então, vamos lá. A Terra, além do seu movimento anual em torno do Sol, que é isso que ele faz, né? Está aqui o Sol e a Terra fica girando em torno do Sol. Nós já vimos isso aí e já estudamos na escola também, né? Todos os planetas estão no mesmo sentido, girando em torno do Sol, né? Então, além desse movimento em torno do Sol, que é o movimento anual, cada planeta tem o seu ano, né? Porque depende muito da sua da distância que está com relação ao Sol, né? Então, uns demoram mais, outros menos para fazer esse contorno em torno do Sol. No nosso caso, estabeleceu-se como 365 dias, né? Ou um ano. Então, além desse movimento em torno do Sol, que dá origem às estações, e o movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, que origina o dia e a noite, possui um terceiro movimento. Então, mas antes de falar nele, vamos falar o anual, que faz em torno do Sol, e o do dia, né? O dia e noite, que é o movimento de rotação em torno do próprio eixo. Então, ela girando, a Terra girando como um peão, né? Então, cada giro que ela dá, né, a partir de um determinado ponto, digamos aquele que está olhando para a Terra, para o Sol, então cada giro leva 24 horas, né? E aí ele determina dia e noite. O dia é quando está virado para a parte que está virada para a Terra, desculpa, para o Sol, né? Tem uma virada para o Sol, a outra parte está virada para o espaço, para a escuridão, então é noite.
Aí a gente vê as estrelas. Durante o dia tem estrelas também, só que a gente não vê, né? Então a gente vê o Sol. E aí está girando em torno do próprio eixo. E assim vai. Então, cada um, no seu momento, tá recebendo a luz do Sol. Esses dias nós estudamos a respeito de quando que foi, segundo um determinado membro da igreja, que determinou o dia, o mês, o ano e a hora que nasceu que a Terra foi criada. E eu fiquei imaginando, né? Qual que seria o dia, né, com relação aqui país, porque a gente que tem familiaridade com viver em outros países e está conversando né, simultaneamente com outro, mediante a tecnologia, né, da comunicação, então tem diferença de fuso horário. Então é 9 horas de que lugar? Na China, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, né? Então, é uma teoria que não se sustenta. Então, nós temos que estar realmente, assim, alicerçados pela ciência, para que tenhamos essa fé raciocinada que tanto Kardec bateu na tecla, né? Tenho fé raciocinada, né? Então, vamos lá. Além desses movimentos, né, que a Terra faz, uma em torno do Sol e outra em torno do próprio eixo, ou seja, gira como um peão, né? Tem um terceiro movimento que se complementa em aproximadamente 25 mil anos, né? Aí ele dá com mais exatidão 25.868 anos, né? Nossa, mas como é que calcular isso aí? É possível calcular. Então, tem referências, e através dessas referências, eles, em cálculos matemáticos, acabam calculando isso aí, né? Que produz o fenômeno designado em astronomia pelo nome de precessão dos equinócios. O equinócio é quando o Sol fica bem assim, em cima fica assim, no caso é de frente, né? Mas com a linha do Equador, né? Onde ele divide exatamente os dois hemisférios. Então, a sombra, ela fica realmente em cima dela própria. Então, se uma pessoa fica em pé, nesse momento, bem no Equador, na linha do Equador, né? E o Sol projeta a luz e a sombra vai ficar uma coisinha de nada em torno dos pés dele ali, né? Então, porque o Sol está bem em cima da cabeça dele, né? Em termos de referência, assim, né? Então, esse movimento, que seria impossível explicar em poucas palavras, sem a ajuda de figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste em uma espécie de oscilação circular, que se pode comparar a de um peão prestes a cair. Então, o peão ele está rodando, está girando, ele está bem na perpendicular. Quando ele vai perdendo o movimento, não que a Terra vai perdendo esse movimento, mas ele está para a gente entender, né? Como ele fala, tem que ter figura para que a gente entenda. Então ele começa a girar e ele gira meio dessa maneira, meio maluco assim, meio vai, cai, não cai, né? Então é esse o movimento dele. Então, além do movimento que está em torno da Terra, desculpa, do Sol, tem o que ele gira em torno do próprio eixo e tem esse que faz esse movimento, né? Desse peão prestes a cair. Em consequência dessa oscilação, o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone cujo vértice está no centro do planeta, e as bases abrangem a superfície circunscrita pelos círculos polares, ou seja, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. Então, ele tenta explicar isso aí através de uma ampulheta, esses dois, essa inclinação que acaba formando essa figura, né? Que é que nem de uma ampulheta, que uma tem esse formato e outro é esse formato, né? Até ele explica aqui
no 105 aqui. É meio complicado assim, mas a gente tem uma ideia. Vamos lá. Uma ampulheta composta de 2 copos cônicos, então ela é cônica, né? Que gira sobre si mesma numa posição inclinada, ou ainda 2 bastões cruzados em forma de X, girando sobre o seu ponto de intersecção, né? E dando uma ideia próxima da figura formada por esse movimento do eixo. Então, Kardec está tentando explicar como é que é isso aí. Ou seja, de qualquer maneira, está mexendo no ângulo, né, que esse eixo... Então, a Terra, imagine a Terra como se fosse espetada assim, pega uma maçã do amor e põe bem no meio do palito lá, em vez de um palito mais comprido. Então, esse eixo, ele muda de inclinação. Como ele falou lá, 23 graus e meio, que é diferente do que é hoje. Então, esses 25 mil anos acaba por mudar a inclinação da Terra. E isso, que consequências vai ter? Ele vai falar aqui. O equinócio é o instante em que o Sol, ao passar de um hemisfério para o outro, encontra-se perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano, em 20 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, e em 22 de setembro, quando retorna ao hemisfério austral. Então, é como se ele tivesse... O ângulo da Terra faz com que ele mude de posição, né? Relativa, naturalmente. Não que o Sol mude de posição, mas ele fica nesse... passa de um hemisfério para outro, né? Em consequência da mudança gradual na obliquidade do eixo, né, o que resulta em mudança também na obliquidade do equador sobre a eclíptica, o movimento do equinócio fica cada ano adiantado em alguns minutos. Então, olha só, nesse percurso, a cada volta, ele vai somando alguns minutos, são 25 minutos e 7 segundos. É a esse avanço que se deu o nome de precessão dos equinócios, do latim procedere, marchar adiante, composto de proe, adiante, e cedere, que é ir-se. Então, ele vai se adiantando. Com o passar dos anos, esses alguns minutos formam horas, depois vão formando dias, formando meses e anos. Então, nós estamos falando em milhares de anos, 25 mil anos. Então, isso vai mudando. E qual é a consequência disso? Disso resulta que o equinócio da primavera, que chega atualmente em março, isso no hemisfério norte, tá? Que nós estamos aqui agora, está entrando na primavera, né? Aqui nos Estados Unidos. Lá no Brasil, por exemplo, está entrando no outono, né? Disso resulta que o equinócio da primavera, que chega atualmente em março, olha essa palavra-chave, passado certo tempo, chegará em fevereiro. Então, antecipou. Passa mais um tempo, vai chegar em janeiro. Depois passa mais um tempo, chega em dezembro. E então, o mês de dezembro terá a temperatura do mês de março. Então, o inverno no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, né, onde é frio, né, em dezembro, vai estar quente. Por quê? Porque está mudando a posição da Terra, está mudando esse eixo. E as coisas se encontrarão de novo na situação atual, o que acontecerá em 25.868 anos, para recomeçar a mesma revolução, indefinidamente. Então, o que acontece? Nós vamos experimentando ao longo do tempo essa mudança. Só que ela é tão lenta, mas tão lenta que de uma geração para outra não percebe. Nem de 2, 3 gerações não percebe, porque é muito pouco. Uma geração hoje é de 70 anos, né? 2 gerações são 140, né? E cada vez mais vai aumentando isso aí, porque a expectativa de vida vai aumentando, mas o fato é que nós vamos sempre experimentando lentamente, sem perceber, a mudança
da Terra, a mudança das estações. Então, a gente hoje ainda já fala assim, nossa, as estações estão ficando meio malucas, né? Parte é resultado da agressão ao meio ambiente, mas parte é porque ela naturalmente está mudando, mas para a gente é de forma imperceptível. Então, vamos ficar mais com a natureza que nós estamos agredindo do que ainda com esse outro tipo de revolução, ou melhor, aí sim a revolução, aquela de outro jeito, em torno, né, de um ponto fixo, né? E aqui ele tem o 106, né? Vamos ver o que ele fala nessa observação, né? A precessão dos equinócios causa outra troca, a que se opera na posição dos signos do zodíaco. Isso é interessante. Então, o Kardec ele não acreditava no zodíaco, né? Não acreditava no horóscopo. A Terra girando em torno do Sol em um ano, à medida que ela avança, o Sol se encontra o Sol se encontra cada mês diante de uma nova constelação. Essas constelações são em número de 12, a saber, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, 12, né? São chamadas de constelações zodiacais, ou signos do zodíaco, e formam um círculo no plano do equador terrestre. Conforme o mês de nascimento do indivíduo, disse que ele seria nascido sob tal signo. Daí os prognósticos da astrologia. Mas pela sequência da precessão dos equinócios, ao longo desses 25 mil anos, chega-se a que os meses não correspondem mais às mesmas constelações que havia há 2.000 anos. O que nasce no mês de julho não é mais do signo de Leão, mas o signo de Câncer. Assim cai a ideia supersticiosa relacionada com a influência dos signos. Então, Kardec ele quer mostrar aí que o zodíaco, né, os signos, né, eles não têm influência sobre as nossas vidas. Isso Kardec coloca, e dessa forma, fala, olha, está mudando, vai chegar um momento, cada constelação muda de lugar, então já não é mais, não está sob a ascendência de determinado planeta ou determinado signo, né? Então, mas isso não é o caso da gente discutir aí, porque cada um tem a sua crença ou não nos signos, né? Ah, de que signo você é? Quando você nasceu, tal, e aí já prepara aquela condição da pessoa, né? Então, o item número 8. Resulta desse movimento cônico do eixo que os polos da Terra não têm sempre diante de si os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre estrela polar, que os polos gradualmente se inclinam mais ou menos para o Sol, recebendo os raios mais ou menos diretos. Então, à medida que ele se inclina, né, ele se afasta, aqui está o Sol, então, ou ele se afasta, né, ou então ele se aproxima. Então, essa inclinação do eixo faz com que o Sol tenha uma potência maior sobre o lugar que ele incide, né? Disso resulta, por exemplo, que a Islândia e a Lapônia, que são países frios, né? Neve, tudo, que estão sob o círculo polar, que por isso estão, né, bem para cima, né, e bem no gelo, lá no meio do gelo, né? Poderão, dentro de determinado tempo, receber os raios solares como se estivesse na latitude da Espanha e da Itália, que são lugares mais quentes, comparado com a Islândia, por exemplo. E que, na posição extrema oposta, a Espanha e a Itália poderão ter a temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim sucessivamente a cada reinício do período de 25 mil anos. Então, a temperatura vai mudar, porque é natural essa condição, né, da Terra, ela vai mudando e com isso muda a temperatura.
Então, lugar que era frio passa a ser quente, lugar que era quente passa a ser frio. Então, esse é o resultado dessa mudança, desse terceiro movimento em torno do Sol, da Terra, né, em torno do Sol. E, no caso, o eixo. Nesse caso, é o eixo, né, que muda. Agora vem o item número 9. As consequências desses movimentos não puderam ainda ser determinadas com precisão, porque só se pode observar uma pequena parte de sua revolução. Então, a ciência é curta ainda, até aquele momento, para fazer a projeção. Ela tinha pouco tempo para chegar a uma conclusão. O que vai acontecer? Não existem, por isso, mais que suposições, ainda que muitas delas possuam, a seu favor, algumas probabilidades. Aí ele fala, que consequências podem ser essas? As suposições, tá? Primeiro, o aquecimento e o esfriamento alternados dos polos e, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a primeira metade do período de 25 mil anos e a sua formação novamente durante a outra metade desse período, do que resultará que os polos não estariam condenados a uma esterilidade perpétua, mas desfrutariam dos benefícios da fertilidade. Olha que interessante, porque embaixo tem solo, tem terra, né? Então, desaparece toda aquela camada de gelo, então ali fica uma camada de terra fértil, né? Segundo, o deslocamento gradual do mar, que de pouco em pouco invade algumas terras e deixa outras descobertas, para de novo abandoná-las e regressar ao seu antigo leito. É que nem uma maré, né? Uma hora ela vai, avança, passa o tempo, no dia ela retorna. Só que aí nós estamos falando de algo muito mais duradouro. Então, quando está girando, ou está né, percorrendo esses 25 mil anos, os primeiros 12,5, né, vai uma mudança radical, até o auge. Depois ela vai de novo voltando ao normal do que era antes. E aí se encontra. É como as estações do ano, que a cada ano ela acaba se encontrando. A gente vai chegar na mesma estação. Passa um ano, a mesma estação, né? Cada uma delas se repete a cada determinado momento do ano. Só que aí, nesse caso, nós estamos falando em 25 mil anos. Então, a cada 25 mil anos, a situação volta a ser a mesma, como as estações que se encontram. A lentidão com que se opera esse movimento do mar faz com que esse fenômeno resulte quase imperceptível para cada geração, mas é observável ao fim de alguns séculos. Então, passam-se alguns séculos, opa, mudou alguma coisa, tá? São centímetros, mas já está perceptível, né? Já dá para perceber a mudança. Não pode causar nenhum cataclismo súbito, porque os homens, de geração em geração, se retiram à medida que o mar avança, vão se adaptando, né? Assim como avançam sobre as terras de onde o mar se retira. Então, o mar está expondo a terra, então a população vai avançando, né? Tem duas formas de fazer isso. Ou a gente aterra o mar, né? Ou então o mar que se afasta e pode mostrar a terra, né? E aí as pessoas se mudam para lá. Então, é um processo muito lento, né? Essa é a causa mais que provável para que alguns cientistas atribuam o afastamento do mar de certos litorais e a sua invasão sobre outros. Então, tem lugar onde a água invadiu, tem gente que perdeu propriedade, né? Maneira de falar, né? Na verdade, ninguém perde nada, porque a gente nem é dono, né? Nós somos usufrutuários. Então, mas o mar vai e acaba invadindo e inunda aquela terra. Em compensação, em algum outro lugar do planeta, né, de forma compensatória, o mar se afastou e aí a terra foi exposta.
Então, a terra de alguém aumentou, enquanto de um reduziu, né? Ou perdeu. O deslocamento lento, gradual e periódico do mar é um fato provado pelas experiências e atestado por numerosos exemplos sobre todos os pontos do globo. Tem, por consequência, a conservação das forças produtivas da Terra. Essa longa imersão é um tempo de repouso durante o qual as terras submersas recuperam os princípios vitais esgotados por um também longo período de produção. É como se a Terra tivesse assim um momento de descanso para ela, como se ela reagisse a essa agressão, porque a gente vai exaurindo a Terra, né? Aí ela própria tem um mecanismo de se compensar, de descansar, de voltar a ser fértil novamente. Os imensos depósitos de matéria orgânica formados pela permanência das águas durante os séculos e séculos são adubos naturais, periodicamente renovados, e as gerações se sucedem sem se aperceberem dessa mudança. Então, vamos lá de novo, ver o que Kardec fala aqui nessa observação 107. Essa é longa, né? Vamos dar uma pincelada aqui, né? Entre os fatos mais recentes que provam o deslocamento do mar, pode-se citar os seguintes. No Golfo de Gasconha, entre o Velho Sulac e a Torre de Cordoan, quando o mar está calmo, descobre-se ao fundo da água partes de uma muralha. São os restos de antiga e grande cidade de Novio Magos, invadida pelo mar em 580 depois de Cristo, né? Então, olha só, a cidade foi inundada, o mar invadiu, né? Então, de 580 até 1700 e pouco, foram 1.200 anos. Em 1.000 e poucos anos, é sensível essa modificação. Então, o Penedo de Cordoan, que era então ligado à margem, está agora a 12 quilômetros. Está longe. Então era assim, na margem. Agora não, agora está muito mais longe, porque o mar se afastou, né? Inundou um outro lugar e se afastou. E aí ele vai dizendo alguns outros outros exemplos, né, que ele vai falando aqui, né? Ele fala, inclusive, que o território de Paris e França será um dia, de novo, ocupado pelo mar, como já tem sido por diversas vezes, como provam as observações geológicas. Então, esses ciclos, eles vão acontecendo e ali vai ficando vestígios dessa transformação, né? Dessa modificação, dessa revolução. E agora fala dos cataclismos futuros. Vamos ver o que ele fala. Esse é o último item que a gente vai estudar hoje, né, para fechar o capítulo. É o item de número 11. Agora, né, as grandes comoções da Terra tiveram lugar na época em que a crosta sólida, por sua pouca espessura, só ofereceu uma tênue, fraca resistência à efervescência das matérias incandescentes do interior. Então, essa casca de ovo, ela foi quebrada pela pressão que vinha de dentro do interior, né, da Terra, do globo. Então, foi quebrando. Essas comoções foram diminuindo de intensidade e de frequência à medida que a crosta se torna consolidada. Então, vai ficando mais fria, né, essa parte externa, a crosta, e aí vai ficando mais resistente para essa pressão interna. Numerosos vulcões estão atualmente extintos, enquanto outros foram recobertos por terrenos de formação posterior. Certamente ainda poderão ocorrer perturbações locais por causa das erupções vulcânicas, pela eclosão de novos vulcões, por inundações súbitas de certas regiões. Algumas ilhas poderão surgir do mar,
e outras submergirem. Então, as coisas vão acontecendo, todos esses cataclismos, assim, mas de forma local. Então, hoje, a gente vê um terremoto, né, sabe disso, como esse que está recente, né, que aconteceu na Turquia e na Síria, é local, é naqueles dois países, naquela localização, né? Então, não é no mundo inteiro. Então, essas revoluções, elas são parciais, elas são locais. É isso que está falando. Ainda que uma nova montanha, um novo vulcão surja do mar, né? Mas são coisas localizadas e pode vir a acontecer ainda, né? Vulcões que entram em erupção, né? Voltam à atividade, enfim. Mas passou o tempo dos cataclismos gerais, esse que acontece em toda a Terra, né? Como os que marcaram os grandes períodos geológicos. Então, não tem novos períodos geológicos da maneira que já tiveram, né? O período geológico que nós estamos é mais de tranquilidade, de calma, né? Com pequenas manifestações assim ao redor do mundo, né? A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, tá vendo? Ele está falando, não é estabilidade assim que vai ficar que nem água no fundo do poço, que nada mexe, está ali assim, calma. Não, ainda vai ter algum movimento, né? Mantém o gênero humano ao abrigo de perturbações gerais, a não ser pela intervenção de causas desconhecidas, estranhas ao nosso globo e que nada poderia prevenir. Alguma coisa dá para prevenir. Essa mexida que nós estamos fazendo no meio ambiente está mexendo com o clima da Terra, está mexendo com o planeta. Então, essa poderia ser colocada como uma das causas desconhecidas para Kardec e para a ciência naquela época. Hoje a gente sabe do que... A gente só não freia, mas a gente sabe por quê, o que está acontecendo, né? Quanto aos cometas, na atualidade, temos plena certeza sobre a influência mais salutar do que nociva que exercem por aparecerem ou por parecerem destinados a revitalizar os mundos, se assim podemos dizer, pois trazem os princípios vitais que armazenaram durante sua trajetória pelo espaço sideral e nas vizinhanças dos sóis. Assim, seriam fontes de prosperidade em vez de mensageiros de desgraças. Então, olha como tem utilidade. Eu estava vendo uma palestra ontem, né, que sobre chega uma pessoa e vai falar para um determinado sábio, né, e fala para ele, olha, eu trouxe uma má notícia, tem uma péssima notícia. Ele fala, peraí, não tem notícia péssima, tem acréscimo de experiência em consequência do que acontece. Então, é mais ou menos isso que ele fala aqui. Não existe mensageiro de desgraça. O que existe são as oportunidades para que haja alguma transformação que vai ter um resultado bom. A gente viu aqui, uma pessoa pode perder um território ali, né? O terreno dele, tudo, que ele ia perder de qualquer jeito, porque ele vai desencarnar, né? Então, ele entregaria de novo as terras para a posteridade. E, então, se vai cobrindo a terra, como nós vimos aqui, é para aumentar a fertilidade. É uma transformação positiva. Então, não tem só desgraça ou coisa negativa. Não, tem sempre uma consequência que pode ser bem aproveitada, né? Se assim podemos, por trás dos princípios vitais que armazenaram durante sua trajetória pelo espaço sideral e nas vizinhanças dos sóis. Assim seriam fontes de prosperidade em vez de mensageiros de desgraças. Por sua natureza fluídica, atualmente bem constatada, vamos ver aqui o que ele fala nesse 108 aqui, né? Talvez seja uma das últimas, tem poucas agora. Na época de Kardec, a mais aceita hipótese era de que a constituição dos cometas não fosse sólida. Qual pode ser a constituição íntima de um cometa? Tyndall considera como um vapor descomponível.
pela luz solar. Então, esse era a opinião da época, né? A ciência da época. Então, sempre o editor está falando, olha, vamos lembrar que Kardec colocou isso, que não foi coisa dos espíritos, né? Fez essas colocações de acordo com a ciência da época, né? Então, hoje, a ciência está, assim, numa velocidade de mudança muito grande, de descobertas e tudo isso, né? Dada a tecnologia que a gente também foi desenvolvendo, né? O ser humano foi desenvolvendo. Então, por sua natureza fluídica, atualmente bem constatada, já pode ser afastado o receio de choques violentos, porque no caso de um deles vir ao encontro da Terra, seria ela que o atravessaria, como se passasse através de um nevoeiro. Então, esse era na época, o conhecimento, né? Que era uma massa gasosa. Então, não haveria choque. Menos temível é a sua cauda, porque não é mais do que a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que os envolve, motivo pelo qual está sempre voltada para o lado oposto ao Sol e muda de direção de acordo com a posição dele. Isso é verdade. Então, se essa aqui é a cabeça do cometa, aqui a cauda, aqui está o Sol, então ele vai mudando, a cauda vai sempre oposta ao Sol, porque o Sol ele emite o que é chamado de vento solar, né? E que empurra essas partículas para trás, né? Em direção oposta ao Sol. Então, não é que ele tem esse movimento assim, não. É que ele, quando chega no Sol e depois ele se movimenta, a cauda fica sempre oposta ao Sol. Em matéria gasosa, poderia, em razão da rapidez de seu deslocamento, constituir uma espécie de cabeleira. É isso que é chamado, né, no cometa, aquela parte de trás, a cauda lá é a cabeleira, como a esteira deixada por um navio em movimento ou a fumaça de uma locomotiva. De resto, vários deles já se aproximaram da Terra sem lhe causar nenhum dano, em razão da grande diferença de massa, a Terra exerceria sobre um cometa uma atração maior do que ele sobre a Terra. Apenas resquícios de velhos preconceitos podem fazer que a presença de um cometa inspire terror. Mais uma observação, a penúltima, né, que Kardec faz, né? O cometa de 1861 atravessou a órbita da Terra a 20 horas de distância do ponto de onde se encontrava, razão pela qual a Terra esteve mergulhada na esteira vaporosa do cometa sem que ocorresse qualquer acidente. Então, havia uma superstição, havia um temor, né? Quando se via aquele corpo lá no céu, fala, pronto, se ele cair vai formar um maior estrago aí, né? E não é nada disso, nada que pudesse colocar medo na gente, né? É preciso igualmente relegar entre as hipóteses quiméricas a possibilidade da colisão da Terra com outro planeta, a regularidade e a invariabilidade das leis que presidem os movimentos dos corpos celestes tornam impossível qualquer probabilidade de semelhante choque. Então, se alguém tem medo que um planeta vai chocar com outro, não tem perigo. Eles circulam em órbitas diferentes e a distâncias diferentes. Então, não tem como chocar nada disso. Pode vir um asteroide lá do espaço e penetrar na atmosfera, mas essa massa, a atmosfera existe para isso, né? Para dilapidar esse asteroide, que são, às vezes a gente vê o céu, aquelas estrelas cadentes, né, que a gente chama. Ela vai se consumindo quando ela entra na atmosfera. A Terra, no entanto, terá um fim? Como? Isso é impossível de prever, mas como ela está ainda longe da perfeição que pode atingir e o do envelhecimento, que seria um sinal de declínio, seus habitantes atuais podem estar seguros de que tal fato não ocorrerá na época atual. Então, podemos tirar o cavalo da chuva
que nós não vamos ter nenhum problema de o mundo acabar. As coisas acontecem de forma lenta, né? E vai dar condições para a gente de se adaptar. E se não for isso, e se a Terra realmente um dia vier a se extinguir, como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então nós vamos ter um lugar para ficar, quando a gente tiver a oportunidade da reencarnação. Com certeza. Até lá, já tem planeta sendo preparado, tudo, já podemos ficar tranquilos. Porque o espírito, ele pré-existe a matéria. Ou seja, a Terra, ela é mais nova do que os espíritos. Primeiro os espíritos, depois vieram os planetas para que pudesse reencarnar, tá? Fisicamente, a Terra teve as convulsões de sua infância. Entrou, então, em um período de estabilidade relativa, no progresso pacífico que se realiza mediante a repetição regular dos mesmos fenômenos físicos e pela participação inteligente do homem. Então, ela está sempre repetindo os movimentos. O dia, né, sucede à noite, todos os dias. Vem depois da escuridão, vem o dia de luz, e assim vai. As estações do ano, mesma coisa, tudo previsível, né? O que aconteceu na Terra, que foi entrar no período de estabilidade, ainda que parcial, mas é isso, depois de todo o tumulto, tudo. Então, não tem por que a gente ficar preocupado, né? Porém, está ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Esse, sim, esse é o mais importante. A Terra, ela é só um local que contém um monte de gente que está aprendendo, que está se aperfeiçoando, que está evoluindo moralmente. No fim das contas, a nossa evolução é moral. Tudo que está aí é para a gente realmente se modificar, crescer, evoluir moralmente, né? Ela será a causa de suas maiores comoções. Então, o progresso moral, né? Até que a humanidade tenha crescido suficientemente em perfeição, tanto pela inteligência como pela prática das leis divinas. As maiores perturbações serão causadas mais pelos homens que pela natureza, isto é, serão mais morais e sociais que físicas. Olha só que previsão que ele fez. É o que está acontecendo agora, é o que sempre teve acontecendo, e é o que vai continuar acontecendo, até que a gente cresça, que a gente passe dessa infância espiritual para a maturidade espiritual. Finalmente, última nota, né, que é essa do editor, né? Independentemente das referências científicas, as referências estão disponíveis, muitas delas superadas, a ideia de fundo de Allan Kardec nesse capítulo se sustenta por novas descobertas e constatações. Não se deve temer ou interpretar as profecias do fim do mundo como tendo características físicas catastróficas, mas sim transformações morais da humanidade. É uma coisa realmente que a gente deve sempre considerar. Então, esse era o nosso estudo de hoje. Pode ter sido um pouquinho longo e também bastante informação, bastante científica, né? Que a gente, no pouco tempo que tem, não dá para explorar mais, mas o suficiente para a gente perceber essas revoluções que a Terra participa, né? Que ela não participa, mas que ela tem, que ela sofre, né? E no final ele fecha com chave de ouro quando fala sobre a nossa transformação moral nesse planeta que está se transformando, e não importa para onde ele vá, como ele vai, o que importa é que enquanto estivermos aqui, temos a oportunidade de nos melhorarmos. Então é isso que a gente tinha para hoje. Temos aí alguns minutinhos que a gente pode fazer algum comentário, né? E
para aqueles que estão ao vivo, né? Se você tiver qualquer coisa, Cris, para falar, para acrescentar, alguma surpresa no meio do caminho, alguma coisa que não ficou claro, a gente pode Não, tudo conversar. bem. É uma coisa, é tão essa aula de hoje foi tão detalhada que até a gente ainda tem que pensar um pouco para poder. Como é que chama aí? Você que é carioca, tem o aterro do Flamengo, né? Sim, a Terra do Então, esse Flamengo. aterro foi uma invasão do mar, isso provocado pelo homem. Ele foi, você deve saber melhor do que eu, né? O que eu tenho são, Sim, e assim, aterraram. aterraram. Então, olha só a capacidade do homem de fazer isso. Então, é disso que ele está falando. Então, ou é o homem ou a natureza que vai invadindo ou Sim, a parte molhada, ou a parte molhada invade a invade assim. seca, né? Sim, Exatamente. exatamente. Então, esse é um exemplo também que a gente pode aproveitar, né? Da influência do homem sobre o meio que ele vive, né? Ah, sim. Então é isso. Agora a gente leva para o travesseiro, né? As reflexões aí. Mas Exatamente. uma coisa é certa, a gente nesse capítulo ou nesse trecho, né, da Gênese, Kardec quer deixar bem claro que a gente tem que pensar de forma livre, de forma não influenciada por superstições ou ainda por aquilo que a igreja, assim, afirmou durante tanto tempo, né? Porque não tinha uma base científica. A ciência nada mais é que a observação de um fenômeno e buscar explicar pela lógica, né? E não pela, por suposições sem que tenha nenhum lastro, né? De conhecimento, lastro científico. Então, Sim. isso fica bem claro, né? Nessa lição aí. É. Então é isso. Então nós terminamos por aqui a nossa sessão de estudos. Eu agradeço a participação agora de quem chegou até esse momento, também pela gravação. E que Jesus abençoe-nos a todos. Graças a Deus.